Boa tarde, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Professor Rafael Guimarães aqui novamente. Estou aqui para dar alguns avisos em relação às atividades da primeira semana lá no AVA, no Ambiente Virtual de Aprendizagem, para resolver algumas dúvidas que surgiram. Muitas pessoas me procuraram com duas questões. A primeira delas: professor, eu posso mandar um trabalho só para o meu grupo? A resposta é não. A atividade, pessoal, de leitura das obras do pré-modernismo, né, esse momento de transição de uma literatura considerada passadista, importada da Europa, totalmente alheia aos costumes e a personalidade do escritor brasileiro, né, as características do povo brasileiro, para um movimento chamado modernista, que visava justamente resgatar a identidade brasileira, colocar criticamente, né, aquilo que eles consideravam nosso, pau-brasil. Esse vai ser o primeiro movimento do modernismo. Essas atividades, elas não são, né, a leitura dessas obras, ela não é coletiva. Cada um tem que ler a sua obra com muito cuidado, principalmente o pessoal que está trabalhando com os livros de contos do Monteiro Lobato, precisa ler toda a obra. Após a leitura completa dessa obra, é que vocês vão fazer as anotações sobre os temas sociais, sobre os tópicos que são mais recorrentes nessa obra, né? Para poder identificar um fio condutor, algo que fez com que essas obras, né, esses contos fossem unidos ali em um livro, fossem fechados nesse livro. A fortuna crítica, que é o segundo ponto que estão me perguntando, a fortuna crítica nada mais é do que os textos acadêmicos, os textos com maior respaldo científico, as dissertações, as teses, os ensaios, os artigos, as críticas literárias, aquilo que de mais importante foi produzido sobre essa obra, né, com embasamento teórico. Então, quando eu peço para vocês localizarem, por exemplo, não é o caso, mas eu estou aqui com o Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, nas mãos. A fortuna crítica do Guimarães Rosa muitas vezes aparece no próprio livro. No final do livro vem uma coletânea de ensaios e artigos de escritores renomados, de pessoas que já estudam há muito tempo, falando sobre essa obra. Então, a fortuna crítica vocês podem localizar em bancos de teses e dissertações das universidades, vocês podem localizar no Google Scholar, né? Então, a fortuna crítica é aquilo que mais de importante foi pesquisado sobre esse livro, né? Quem está trabalhando, por exemplo, com o Canaã, vai observar, do Graça Aranha, vai observar que muitos textos falam sobre a questão racial no livro, né? Sobre essas teorias científicas do final do século XIX, início do século XX, que dizia que uma raça era mais pura e era mais importante do que a outra. Vai falar sobre a questão da imigração muito forte no Brasil, né? Quem estiver trabalhando com europeus vai observar que existem vários temas ligados ao atraso brasileiro, a questão da indústria, a questão do progresso. Então a fortuna crítica ela vai abordar justamente o que de mais importante foi falado sobre esse assunto. Pô, beleza? Então, os trabalhos são individuais no AVA, estou deixando um prazo até considerável, bem flexível para vocês, até o final, até a metade de abril, mais ou menos, né? Para vocês entregarem tanto esses comentários críticos que você fez sobre todo o livro, levando em consideração todos os contos ou todos os capítulos, perfeito? Então, não precisa ser algo muito extenso, tá, pessoal? Não precisa ser algo de páginas e páginas e páginas, mas precisa ser algo que leve em consideração toda a obra. Eu não posso pegar só um conto e falar sobre esse conto, porque o livro não é um conto só. O livro é um apanhado de contos, é uma coletânea de contos. Tudo bem? Tá bom? Não fiquem bravos, tá bom? É que tem que ser uma coisa mais bem feita mesmo, é pro bem de vocês, uma questão do Enem até. E é individual, tá? Cada um tem que fazer o seu, assim como cada um tem que fazer a sua pesquisa, levando em consideração o autor, a obra, as características do estilo pré-modernista, né? O que queriam esses autores. Então é uma pesquisa mais ampla sobre o autor, a obra e o movimento e o que de mais importante foi falado sobre essa obra, principalmente levando em consideração textos acadêmicos, né? Textos mais renomados e não resumos da internet. E agora, em relação à nossa segunda atividade, nossa segunda semana, né, de atividades remotas, que vai de 30 de março até o dia 3 de abril,
A nossa atividade, ela consiste em basicamente 2 momentos, tá? Primeiro de tudo, saibam que a segunda semana é a partir do livro didático de vocês, né? Então vocês vão pegar o livro didático de vocês, Português, Trilhas e Caminhos, volume 3, vão ler o capítulo que fala sobre o parnasianismo, né? Que foi um estilo de época simultâneo ao realismo e ao naturalismo no final do século XIX, né? Que foi inclusive exclusivo da poesia, a poesia parnasiana, cujos principais autores é uma tríade, né? O Alberto de Oliveira, o Raimundo Corrêa e o famosão Olavo Bilac, o príncipe dos poetas. Então vocês vão ler o capítulo que fala sobre a poesia parnasiana, vão olhar as características, vão avaliar os poemas que estão no livro didático, vão ver o panorama, o contexto, perfeito? E depois de fazer essa leitura do capítulo do parnasianismo, você vai criar um mapa mental bonito, organizado, bem bacana, bem interessante. Existem vários modelos na internet de mapas mentais, mas eu quero algo que seja seu, tá? Eu tenho acesso à internet, eu sei olhar se você não está copiando de alguém que já fez. Então tem que ser algo com base no que está no livro, perfeito, gente? Então vamos ser bem honestos e justos nessa coisa. A segunda questão, depois de fazer a leitura e o mapa mental, que vai te levar aí aproximadamente o equivalente a 1h30 de aula, você vai trabalhar com as questões, com as atividades que estão no livro, né? Se não me engano, está na página 17, 20, 25. São várias páginas que trazem poemas e algumas questões abertas e algumas fechadas sobre o parnasianismo. E você vai responder essas atividades ou no caderno e depois digitalizar para mim, ou já direto no arquivo Word, porque você tem que me enviar também no AVA, tá? Lembrando que, pessoal, existe um prazo. Quando esse prazo for encerrado lá no AVA, que é um prazo flexível, longo, bem justo, vai até dia 16, 17 de abril, após esse período, quem não fizer essas atividades vai ficar sem a nota, tá bom? Então, essa segunda semana basicamente é mais tranquila, todos têm o livro didático, é só pegar o livro didático, ler, fazer o mapa mental, depois que é um arquivo, e no segundo arquivo fazer para mim essa resolução das atividades, tá bom? No mais, daqui eu vou gravando alguns vídeos para vocês, na esperança de que essa quarentena se encerre aí pelo dia 13 de abril. O bom é que se vocês estiverem fazendo tudo isso que está sendo solicitado, praticamente a gente não vai estar perdendo conteúdo nenhum, seria o que a gente estaria trabalhando em sala de aula mesmo, tá bom? E ninguém vai ser prejudicado pro Enem, tá bom? Então, fiquem bem, amo vocês, saudades, qualquer coisa, é só mandar mensagem para mim pelo AVA, por e-mail, por WhatsApp, tá bom? E é isso, bons estudos, e o Mufasa tá ali, dormindo. Né, filho? Um beijo, fiquem bem, gente, amo vocês.